Boa noite, meus amigos do irmão Alexandre. Espero que todos estejam bem, com saúde. Espero que também todos estejam melhorando aí, se melhorando, né? Viu o recado do chefe hoje? Pra gente melhorar, para que ele não tenha que ofender novamente o ano que vem, né? Então a gente precisa aí colocar tudo que a gente aprende no espiritismo em prática e para o chefe não precisar gastar aí a sua cota de ofensas conosco. Brincadeira à parte, para descontrair. A gente está aqui hoje trazendo aí o penúltimo item, o penúltimo tema desse ano. Amanhã seria aí o último tema a ser abordado pelo Eduardo. Então hoje eu venho falar sobre a vida de insulamento ou isolamento, né? Voto de silêncio. Esse tema ele está no livro dos Espíritos, no terceiro livro, a terceira parte aí, vamos dizer assim, que aborda as leis morais. E ele aborda também dentro desse livro, né, uma das leis naturais, a lei de sociedade. Então esse tema vida de isolamento, ele está dentro aí do capítulo Lei de Sociedade, onde ele vem explicar o que devemos, quais são as regrinhas para que a gente viva em sociedade. Nós vimos aí no tema anterior, né, do que o Maurício abordou, nós falamos aí da necessidade da vida social. Foi esse o tema que ele abordou. Então, como ele mesmo ele abordou, né, a vida social ela está na natureza. Ela faz parte aí, por ela ser uma lei natural. Ela está aqui descrita por Kardec. É uma lei natural. Então, Deus fez o homem para viver em sociedade. Ele não deu para nós aí a palavra, todos os sentidos, né, todas as faculdades que nós temos para nada, né? Então não nos deu isso inutilmente, né? Os nossos ouvidos. Então ele não nos deu todas essas faculdades inutilmente. Então a gente precisa fazer uso delas. Então a vida social ela faz parte. E o ser humano, se a gente olhar aí no nosso dia a dia, no contexto aí geral, a gente percebe que isso é realmente natural. Mal a gente chega num local ou entra né, começa, por exemplo, a estudar, chega num local, já puxa papo com alguém, já começa a fazer ali um grupinho, né, numa situação nova, como, né, volta estudando, ou mesmo no trabalho, você começa aquela questão da afinidade e a gente vai se aproximando das pessoas e acaba criando um grupinho. Então isso é uma sociedade, né, uma pequena sociedade. Isso é natural para o homem e faz parte, é uma lei da natureza. Porém, aqui nesse item, né, vida de isolamento, Kardec faz uma abordagem interessante. Ele faz uma pergunta para de fato constatar essa colocação que os espíritos colocaram, essa explicação de que isso a vida social ela é uma vida na natureza, ela é necessária para o homem. A pergunta seguinte, a pergunta 769. E ela pergunta a seguinte: concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza, mas, uma vez que também os gostos estão na natureza, por que será condenável o do insulamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? Ou seja, se a vida social ela é da natureza, e também os gostos, né, o gosto de cada espírito, de cada pessoa, também ela faz parte da natureza, por que se uma pessoa, ela por escolha, ela se faz um isolamento, se afasta das pessoas por pura satisfação, por que isso é condenável, né? Então a resposta que eles colocam é a seguinte, né? Satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez,
Merece-te isso aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Então nós vivemos essa lei né, a lei de sociedade, a qual a gente está estudando, ela faz parte, é necessária que nós contribuamos para o progresso. A próxima, seguindo aí no Livro dos Espíritos, né, a próxima lei a ser estudada é a lei de progresso, que nós precisamos progredir. Então, a gente não pode ser inútil, né, não servir para ajudar ninguém, para não fazer nada. Deus nos deu a vida para que a gente, primeiro, nós mesmos progredimos e também ajudar no progresso dos outros. Porque assim como nós estamos aprendendo, tem outros que estão ainda em fase inferior e que podem aprender com você. A gente às vezes acha que não, mas isso é uma grande verdade. Então, todos nós temos os nossos defeitos, as nossas qualidades, e tudo isso faz parte aí de um aprendizado. Então, essa vida em sociedade, se nós juntarmos aí as qualidades de cada pessoa, a gente forma aí a gente tem um progresso da sociedade. É igual uma empresa. Dentro de uma empresa nós temos diversos departamentos, cada departamento trabalhando para atingir um objetivo, que no final é o que? É a empresa vender os produtos. Então todo um grupo de pessoas cada um com suas qualidades vai contribuir para o progresso da empresa, que vai trazer evidentemente benefícios para todos, né? O salário, o bem-estar aí. Então, mais ou menos, então trazendo, né, trouxe essa reflexão para um mundo menor aí, no caso de uma empresa, mas isso funciona também na nossa vida em geral. Tudo que nós fazemos e estamos contribuindo é para o progresso, para o bem-estar das pessoas. Então, essa vida de isolamento, ela é puro egoísmo. A gente se frustra, né, com algumas coisas no nosso dia a dia, que pode ocasionar vamos dizer assim, essa revolta, e a gente queira se isolar, não quero mais contato com as pessoas, mas isso é necessário, e porque você estaria sendo egoísta se fizesse isso, né? Você precisa, é necessário. E a gente aprende, nós aprendemos, né, com os outros. Pare e perceba, por exemplo, uma criança, né, onde ela aprende com seus pais desde pequena, ela está ali. A gente às vezes acha que não, mas ela está ali prestando atenção em tudo que nós falamos, prestando atenção em tudo que nós fazemos. E ela aprende copiando. Ela vai, num primeiro momento, ela copia. Nos copia, né, nas nossas ações, e também quando ele entra na escola, né, ali pequenininho, ele começa a aprender algumas coisas copiando os amiguinhos, e assim ele vai aprendendo tudo que ele precisa para a sua vida em geral, né? Até tem uma passagem, não uma passagem, né, mas um estudo que foi feito por 3 pesquisadores. Eles são do Centro de Liderança Criativa da Carolina do Norte. Em meados de 1990, eles fizeram uma pesquisa e criaram um modelo de aprendizagem, né? Então é um centro aí que trabalha com essa questão de coaching, pessoal que mexe com essa questão de liderança. E eles criaram aí um modelo de aprendizagem. Então, através de pesquisas, eles montaram esse modelo. Esse modelo chama-se 70, 20 e 10. Então, o que esse número, né? Então, 70% do nosso aprendizado, ele vem através do informal learning, né? O aprendizado informal, ou seja, a gente aprende fazendo. Então, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, 70% do nosso conhecimento que a gente tem, a gente aprende fazendo.
Aí o 20%, 20% ele é o compartilhando, ou seja, é o social, né? A aprendizagem social. A gente aprende com os outros. Ou seja, eu tenho uma dúvida, eu vou a pergunto para o meu colega de trabalho, olha, eu tô precisando fazer isso aqui, como que eu posso fazer? Aí você tem uma dica, aí você aprende, poxa, legal a sua visão. E 10% através do saber, ou do aprendizado formal, ou seja, através de cursos e etc. Então, esse estudo é super... eu trouxe ele para esse lado, né, do espiritismo, porque ele reflete muito isso que a gente está falando, da vida social. Ou seja, você vê que pelo estudo, a gente 70% é pôr na mão na massa, vamos lá, vamos fazer, e 20% é aprendendo com os outros, e só 10% a gente vai aprender com os estudos, com a escola. Então, o tamanho é o valor dessa vida social que a gente precisa ter esse contato, e nós aprendemos uns com os outros o tempo todo, né? Seja uma receita, seja um esporte novo, seja N coisas. Se a gente para um minutinho aí para pensar na nossa vida, quanta coisa no dia a gente acaba aprendendo um com o outro. Poxa, olha, usar a roupa daquele jeito é legal. Gostei daquilo. Então você acabou aprendendo aí um estilo novo de usar uma roupa que você usava de uma outra forma. Enfim, então a mensagem que eu gostaria de trazer é essa. A gente, por mais que a gente sofra aí no dia a dia, a gente às vezes quer fugir das pessoas, quer ficar meio isolado, mas essas mazelas que a gente passa também são nosso aprendizado aí, em aprender a respeitar o próximo, respeitar quem às vezes não tem ainda um certo entendimento de algumas coisas. De fato é um crescimento para nós, principalmente com relação, né, à paciência, essa questão mesmo, né, de ter empatia, de entender as diferenças, e cada vez mais está se falando, né, cada uma pessoa é diferente, e é isso mesmo, né, faz parte. A gente tem que, tudo isso aí a gente sempre vem batendo na tecla nos estudos do espiritismo, e agora está cada vez mais aflorado isso na nossa sociedade, né? As diferenças sociais, diferenças de raça, de religião, a gente precisa aprender a conviver, e às vezes a gente vai precisar sofrer para aprender certas coisas, e faz parte. A gente não pode se revoltar, a gente precisa refletir e ver o que a gente pode fazer para ajudar esse colega, ou quando não, a gente aceitar, simplesmente aceitar. E a simples convivência às vezes vai fazer com que essa pessoa que precisava de um toque, né? Olha, essa sua conduta não é legal. Dessa simples convivência contigo, vai fazer com que desperte algo que essa pessoa até então não tinha visto na vida dela. Então, a minha mensagem de hoje é essa. Eu espero que vocês fiquem com Deus, que como é a última do ano, eu gostaria de desejar um Feliz Natal, um bom Ano Novo, um ano que não foi fácil, então que o próximo ano seja muito melhor, e vai ser. A gente precisa fazer a nossa parte, né, de usar máscara, fazer o isolamento que puder fazer, enfim, todas as regras e condutas que a gente ouviu o ano todo, mas a gente precisa fazer a nossa parte, isso sim, e ter a empatia também com as pessoas que são os mais necessitados. A gente pode ter a graça de ter o emprego mantido, de ter né, o nosso salário garantido. Tem muitos que perderam os seus empregos e etc. Então a gente precisa olhar para esses irmãos que não têm essa mesma condição. Então temos que, mais uma vez, fazer a nossa parte. Tá bom? Então fiquem com Deus. Um grande abraço a todos e até o ano que vem. Muito obrigado. Fiquem com Deus.